Bom dia, bom dia, bom dia! Domingo, cedinho. Falei pra vocês que ontem eu tentei fazer uma live, deixa eu desligar aqui minhas músicas. Tentei fazer uma live ontem, mas a internet estava ruim, Curitiba, muita chuva. Mas hoje eu acho que vai dar certo. Tudo bem, meninas? Tava com saudade de vocês. Conversar um pouquinho aqui com vocês. Vocês sabem que eu acordo super cedo, né? E aí eu falei, não, deixa eu, não passa desse domingo, vamos conversar. Deixa eu conversar com as minhas meninas. Vamos falar hoje sobre os calorões da menopausa. Gente, esses calorões eu vivi na pele e eu sei que incomoda muito, 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 muito nós mulheres. Eu já tive muito, muito. Hoje já tá super controlado, não tenho mais, mas ele incomoda muito. E esses calorões são coisas assim que acho que é um dos primeiros sintomas que começa a vir da menopausa, né? Então, quando a gente entra lá na menopausa, o que vai acontecer? Eu tenho uma chuva de sintomas, um monte de coisa começa a acontecer na vida da gente, né? Alterações de humor, a gente começa a ficar mais depressivo, altera todo o nosso, qualquer coisa, a gente tá matando todo mundo, sem contar com a flacidez que começa a aparecer, ansiosidade, né, a insônia também, memória ruim, a gente começa a ter vários problemas aí, aumento de peso. E esses calorões é um deles. Então a gente começa a ter, claro que não é todo mundo que sente. Tem mulheres que não, mas pelos estudos e pelo que a experiência que a gente vê, é o mínimo de mulher que sortuda que não tem calorões na menopausa. Mas a maioria das mulheres tem. E é um calor, ele vem assim seguido de um calafrio, e aí ele vem um excesso de suor no corpo, começa a pegar tudo, você sua. Imagina você numa festa, tá lá né, numa festa, ou sai, vai jantar fora, ou tá numa reunião com amigos, ou no trabalho, né? E vem aquele calorão, e daí pá, e você sua, você fica toda molhada, né? Então é muito, muito, muito desagradável aí esse calor que incomoda. E aí ele vem e não tem tempo para acabar, né? Vai infernizando a vida da gente. Então a gente precisa ajustar isso, né? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter uma vasodilatação lá dos meus vasos, e aí eu abro esses poros, né? E acontece um extravasamento de líquido, né? De água aí dos nossos poros, dos nossos vasos. E então eu tenho lá esses meus vasos sanguíneos, ele sai água, tá? Então ele sai do intra e vai pro extracelular, né? Por isso que eu tenho esse suor, né? Então é como se tivesse o vasinho ali, então ele sai daqui de dentro e vai pro extracelular para fora, e aí eu tenho. Só que o que acontece aí? Com isso eu perco muita água, né? Então assim, ó, dica aí número 1 aí para quem tá com esses calorões, é água. Meninas, muita água, tá? Então, tem que tomar água, porque tem estudos até mostrando que mulheres que tomam mais água, elas têm uma melhora mais rápida desses calorões comparadas que não tomam. Então, quem não tem hábito aí, bora lá tomar água. A água assim nos calorões é fundamental. E aí, só que assim, a gente acha que, tá, é um sintoma da menopausa, um calorão, né, e tá tudo certo. Não, os calorões, a gente precisa tomar muito cuidado com eles, porque eles não são bobeiras, né, essa vasodilatação aí não acontece do nada. Quando eu tenho essa vasodilatação, eu posso ter uma vasodilatação muito grande, um fluxo,
né, grande de sangue, né, e aí o que começa a acontecer? É como se fosse, começa a acontecer lá nos meus vasos, como se fossem mini trombos cerebrais, tá? Por conta desse grande fluxo aí de sangue que cai lá da minha artéria. Então, como eu perco muita água, muito sangue, ele começa a sair para o extra, eu começo a ter mini trombozinho. E isso, várias vezes acontecendo isso, né, eu vou ter uma diminuição da minha massa encefálica. Então, olha o risco aí da gente ficar com esses calorões. Então, eu tenho uma diminuição da massa encefálica comparado com a mulher que não tem os calorões. Então, quando a gente fala assim, nesses fogachos, nesses calorões, eles não são simplesmente um fogacho, eles são muito sérios. Então, diminuir a onda de calor, o que acontece? Preserva neurônio nosso. Então, é muito importante. Então, com muito fogacho, aquela mulher que acorda e vai dormir com muito fogacho, tem uma maior incidência de doenças degenerativas, doenças cardiovasculares, né? Então, quem tem mais fogacho tem mais infarto e tem mais chance de desenvolver Alzheimer lá na frente. Então, não é como se fosse uma pane, já pensou? Colocar na tomada e vai bzz, é mais ou menos isso que está acontecendo ali o tempo todo. Então, eu tenho esse risco maior, por isso que os fogachos a gente tem que se preocupar sim com eles, porque eles vão causar isso. Então, meninas, o que a gente tem que pensar aí, fazer para dar essa melhorada aí nesses fogachos, né? A gente tem que fazer aí reposição hormonal, mas também não adianta eu fazer reposição hormonal se a minha casa tá bagunçada. Então, se ela tá bagunçada, não vai resolver os fogachos. Eu preciso organizar, eu preciso mudar. Menopausa, eu sempre tô falando aqui para vocês que menopausa, meninas, não é simplesmente deixar a vida me levar e é assim mesmo. Não, a gente tem que resolver o problema, porque ele causa várias consequências, né, com a queda hormonal. E aí a gente precisa melhorar o nosso estilo de vida, a nossa casa aqui dentro, senão a gente não vai melhorar. Então, se a gente tem aí esse risco, né, de doenças cardiovasculares, e uma coisa que vai acontecer aí na menopausa é insônia. Só que a gente nem sabe o que vem primeiro, porque o que acontece? Imagina você tá lá dormindo, aí vem aqueles calorão, e à noite intensifica, aí você fica toda molhada, né? Aí, como é que você vai dormir? Você não dorme. Então, o sono nosso vai atrapalhar, um dos motivos que vai atrapalhar muito é devido aos calorões. Então eu preciso arrumar aí para que eu durma, porque se eu não dormir direito, também vai virar aquela bola de neve. Então a gente precisa melhorar o sono, mas ao mesmo tempo eu preciso melhorar os calorões para que eu possa dormir corretamente. E aí, não adianta, como eu falei, fazer uma reposição hormonal sem organizar a casa, porque eu não vou ter resultado. E a gente sabe que as mulheres, por exemplo, as mulheres caucasianas, elas têm mais fogachos, segundo os estudos. As japonesas têm menos, as negras ali meio termo, e as brasileiras é muito bagunçado. Então, os nossos calorões aqui é muito bagunçado. Então a gente tem lá aquela intensidade, depois cai, e enfim, né? Então é muito importante, não dá mais pra gente pensar assim com 20 anos, né? Eu tenho 20 anos, a gente come qualquer coisa, faz qualquer coisa, não dá. Na menopausa precisa ter uma consciência maior pra gente melhorar, pra gente
ficar bem nessa fase. Quer dizer, não é uma fase, né? A gente pensa assim, vai passar. Não, é pro resto da vida quando a gente entra na menopausa. Então, bora lá, vamos cuidar desses sintomas aí. E o que a gente pensa, meninas, assim, o que a gente tem que pensar? Existem várias coisas, né? Primeiro passo aí é você observar a tua alimentação, né? Começar a eliminar aqueles excessos de alimentos que não são saudáveis, né? Então, por exemplo, vamos pensar, alimentos processados. O que são alimentos processados? Vamos pegar aí mortadela, presunto, salame, salsicha, conservas, né? Todos esses alimentos aí, eles vão piorar os fogachos. Então a gente tem que ir trocando eles por coisas mais naturais. Tirar aqueles conservantes artificiais. Tá escrito ali no rótulo, conservante artificial. Tira, vai trocando por coisas mais naturais, temperos prontos, né? Tudo isso é tudo artificial. Vamos pensar aí os enlatados, né? Tudo isso é artificial. Açúcar, né? Açúcar, quem não gosta de açúcar? Mas o açúcar, ele vai inflamar você, ele vai gerar um processo inflamatório, vai piorar os fogachos. Então, vamos trocar esse açúcar por um açúcar mais natural. Hoje a gente tem açúcar do coco, tem alguns adoçantes legais que dá pra gente ir substituindo, mas ir tirando o excesso do açúcar, ir tirando e diminuindo, doçarada, adoçar tudo com açúcar, porque o açúcar ele vai comprometer, ele vai gerar um processo inflamatório e isso vai piorar os seus fogachos. E aí existe também individualidade bioquímica. Nem todo alimento é bom para todo mundo. Mas quando a gente chega na menopausa, existem alguns alimentos que são altamente inflamatórios para o nosso corpo e que a gente deve ir removendo da nossa dieta e substituindo. A gente tem lá, por exemplo, leites e derivados. Leites e derivados, eles são inflamatórios. Então, tudo que é inflamatório a gente tem que tirar, como eu falei, os conservantes, né? Os leites e derivados, trocando, por exemplo, uns leites vegetais, leite de castanha, nozes, amêndoa, leite de arroz, leite de aveia, fazendo essas trocas. O glúten, né? A farinha do trigo, né? Então eu posso, por exemplo, comer um pão de fermentação natural, eu posso trocar aquele pão francês, sei lá, por uma panqueca de aveia. Então, e trocando a minha alimentação por outras farinhas mais saudáveis, para melhorar esse processo inflamatório que está acontecendo dentro do nosso corpo. Vamos pensar assim, refrigerantes, trocar por água saborizada, por chás, né? Agora no verão, chás gelados eu posso fazer. Excesso de café, então assim, o café a gente sabe que é um vício, né? Então se eu tomo muito café, eu não preciso tirar, mas eu posso diminuir, posso pensar só em tomar pela manhã, porque o excesso de café vai piorar os fogachos. Então a gente tem que ir tirando essas coisas. Então, alimentos muito quentes, né? Por exemplo, muita pimenta, coisas que esquentam o corpo. Também vai piorar os fogachos se eu tô naquele processo ali de calorões. Então eu preciso tirar, ir arrumando a casa e tirando essas coisinhas, né? Então, se eu estou comendo mal, me entupindo, por exemplo, de alimentos, esses alimentos que fazem esse processo inflamatório aí, eu vou acelerando os fogachos, eu vou piorando esses fogachos. E aí o que vai acontecer? Eu vou perdendo massa neural e aí vai virando aquela bola de neve, né? Então eu vou perdendo massa neural, minha memória vai ficando ruim, eu vou tendo mais riscos de doenças cardiovasculares, vai virando essa bola de neve. Então eu preciso investir na minha qualidade de vida, eu preciso começar, por isso que eu falei que eu preciso melhorar. Não é mais 20 anos, né? Eu posso comer qualquer coisa, o corpo dá conta. Não, eu preciso começar a colocar coisas boas, coisas saudáveis. E nem para isso precisa ser coisas caras, mas eu preciso começar a mudar a minha alimentação.
E aí, eu preciso também melhorar o meu ambiente intestinal. Então, por exemplo, se eu estou comendo alimentos processados, esses alimentos aí, o que vai acontecer? Eu estou dando comida para as bactérias ruins lá do meu intestino. E aí, dentro do nosso intestino, nós temos um monte de bactérias. Vocês sabiam que a gente tem mais bactérias no nosso intestino do que no nosso corpo como um todo? Então, existe uma floresta lá de bactérias. Só que eu posso estar proliferando mais bactérias ruins e eu preciso inverter, preciso colocar mais bactérias boas, do bem. Então, se a minha alimentação tá com esses alimentos inflamatórios, né, do entupo de açúcar, de glúten, de leite, de alimentos processados, refrigerantes, né, frituras, se a minha alimentação, o que está acontecendo? Eu estou dando comida para as bactérias ruins, as bactérias do mal. E se eu tenho essas bactérias proliferando aí em maior quantidade, eu abro porta para um monte de doença. E aí eu pioro todos os sintomas da menopausa. Então, eu preciso tirar esses alimentos processados, eu preciso começar a aprender a comer coisas mais naturais, comida de verdade, né? Não os alimentos, quanto mais alimentos prontos, processados, pior vai ser os nossos fogachos. Então eu posso, por exemplo, pensar aí em comidinha que as nossas bactérias gostam, a banana verde cozida, eu posso colocar, por exemplo, aveia no lugar da farinha de trigo, eu posso colocar um cacau, eu posso pensar nos temperos mais naturais, alho, cebola, cheiro verde, açafrão, eu posso pensar em manjericão, orégano, chás, né, hortelã, melissa, camomila, chá verde. Então são alimentos mais naturais aí que eu posso estar colocando fibras de boa qualidade. Então, por exemplo, aveia, chia, linhaça, psyllium, são fibras de boa qualidade. Maçã cozida, as minhas bactérias do bem adoram. Tem um chazinho que é a raiz, que chama-se dente de leão, é muito interessante, que eu posso fazer chá desse, posso pôr na comida, eu posso, por exemplo, aquelas conservas, mas não aquelas conservas prontas, o chucrute, o picles, fazer em casa, quem sabe fazer, eles são comidas fermentativas, então eu melhoro ali as bactérias do bem. Então, por exemplo, vinagre de maçã. Eu posso tomar uma colher de vinagre de maçã todos os dias, antes das refeições. Eu tô dando ali comidinha para as bactérias do bem. E aí, existe alguns alimentos também, né? Que assim, quando a gente pensa em fogacho, meninas, é fundamental a gente tá colocando aí na nossa alimentação. Então, por exemplo, a linhaça, ela é um alimento muito interessante que não pode faltar para a mulher na menopausa. Então, ela tem ali vários compostos. Então, ela tem, por exemplo, lignana, ela vai fazer, por exemplo, assim, uma hidratação maior da nossa pele, aquele ressecamento ali vaginal que acontece na menopausa, ela vai melhorar ali os nossos hormônios. Então, a linhaça, ela tem uma ação muito interessante. Mas como é que eu como a linhaça? Então, a linhaça é uma sementinha, né? Que é importante que eu triture. Ali tem ômega 3, tem alguns compostos ali que tem uma ação no fogacho. Então, eu trituro no liquidificador. Quando eu trituro, eu libero o ômega 3, eu libero as lignanas, essas substâncias, e aí eu vou adicionando na minha alimentação. Então, por exemplo, se eu estou com fogacho, se estou na menopausa, o mínimo é de 3 a
4 colheres de sopa dia. Eu posso colocar num shake, eu posso colocar por cima de frutas, eu posso colocar em alguma preparação que eu esteja fazendo, uma torta, alguma coisa assim, mas eu preciso, no mínimo, de 3 a 4 colheres de sopa. Os estudos vêm mostrando ação aí na melhora dos fogachos. Então, esse é um alimento, quando eu penso em fogacho, além de tirar aqueles alimentos inflamatórios, de colocar na minha alimentação. A farinha de semente de uva também tem sido apontada como melhora aí, mas ela não é gostosa. Ela tem um gosto, né, residual, ela é forte, mas os estudos mostram também que em torno de 3 a 4 colheres de sopa vai ajudar também, aí vai ter esse efeito fitoestrógeno, né, esse efeito aí benéfico aí lá para nossos hormônios e para o nosso sistema nervoso central. Então, é muito interessante na menopausa. Então, aí em torno também de 3 a 4 colheres. Eu posso colocar, por exemplo, num suco, eu posso colocar em cima de alguma coisa, o que mais, até numa sopinha assim que eu fiz, eu posso por exemplo, eu posso fazer, vamos pensar aí num bolinho salgado. Eu peguei lá, de repente, ou um bolinho doce também, amassei banana, coco ralado, cacau, aí eu misturo a farinha, né, amasso as bolinhas e asso. Ou, por exemplo, numa sopa. Então, dá pra gente inventar coisas aí, fazer um sucão verde, jogar a farinha aí da semente da uva. Então, ela tem mostrado efeitos benéficos aí na menopausa. O que a gente tem assim? Uma panqueca dá pra gente fazer também. Faz a massinha da panqueca, de repente com farinha lá de aveia, e aí adiciona, aí fica aquela panquequinha colorida e você tá comendo ali a semente de uva. Então, vocês percebem como tem maneiras da gente estar fazendo várias coisas. Eu não gosto, não sei o que, mas tudo tem um jeito. Tudo dá para fazer, a gente ajeita ali, ajeita aqui, o importante é a nossa saúde, portanto a gente está bem. Outra coisa que você já ouvi falar muito, né, que é bem interessante, é o chá da folha de amora. Então, a folha de amora tem uma ação também muito legal. Então, eu pego lá 10 folhinhas de amora para 1 litro de água e faço esse chá. Aí, por exemplo, no inverno eu tomo quentinho ao longo do dia. No verão eu posso fazer gelado. Eu posso até pegar esse chá, gelar ele e bater com uma fruta, por exemplo, um abacaxi, com uma fruta vermelha, com morango. Eu posso bater com uma fruta e ir tomando ao longo do dia, no lugar do refrigerante, no lugar de outras coisas. Então, o chá da folha da amora tem muitos estudos mostrando benefícios aí nos calorões. Por exemplo, o chá verde, ele vai ajudar também bastante. Tem vários estudos mostrando a ação do chá verde. Posso também fazer geladinho no verão. Azeite de oliva, você pegar o azeite assim, colocar, por exemplo, você fez lá uma salada bonita, colorida, cheia de nutriente. Aí você pega o azeite, polvilha ali em cima da sua salada. Ele tem ômega 9, que é anti-inflamatório, então ele melhora aquela inflamação ali do corpo, porque se eu estou mais inflamada, eu vou ter mais fogachos. Então eu preciso tirar os alimentos que me inflamam, né? E colocar alimentos que têm essa ação anti-inflamatória, melhorando aí essa inflamação, para a gente minimizar e melhorar esses fogachos. E água, meninas, pelo amor de Deus, água é fundamental. Se eu estou com fogacho, não só nos fogachos, nem tudo, mas assim, particularmente, como a gente tá falando aqui de fogacho,
A água é fundamental, justamente por causa aquele extravasamento de água que sai, né? Então, eu preciso tomar água. E aí é de 2 litros para cima. Tô com fogacha de 2 litros para cima, eu tenho que colocar, tem que estar tomando direto para ir melhorando esses fogachos, tá? Então tem estudos mostrando que mulheres que tomam água melhoram demais esses fogachos. E uma coisa, né, se a gente parar para pensar, água, né, simples, uma coisa barata, é só a gente ter hábito, pra gente começar a colocar aí, né? Então, por exemplo, eu acordo de manhã e eu já tomo uns 600 ml de água, tá? Já tomo uns 600 ml de água e eu fico com a minha garrafinha, ó. Até tá aqui a minha garrafinha. Deixa eu até tomar um pouquinho d'água aqui com vocês. Então, a gente vai tomando a água ao longo do dia, direto, tá? Mas de manhã é importante que você já acorde e já tome. Eu acordei já de manhã, por exemplo, eu já tomei uma garrafinha dessa. Então, quem não tem hábito, pega, coloca lá numa garrafa, né? E daí é uma maneira de vocês medirem e tomandinho ao longo do dia essa água. Aí enche de novo essa garrafa e assim vai. Mas tem que ter disciplina. Sem disciplina, a gente não vai a lugar nenhum. Precisa ter disciplina. E aí, então, água, alimentos inflamatórios que eu falei, né? Essa sementinha aí que a gente tem que estar colocando na alimentação. Aí a gente tem também suplementos que a gente pode, que também tem essa ação aí na menopausa. Por exemplo, ômega 3, ele tem uma ação porque ele vai ajudar também no processo inflamatório nosso, que a gente está inflamando o tempo todo. Então, por isso que a gente tem que estar colocando aí vários alimentos. Oi, Li! Beijo pra você. Já outra madrugueira, acorda cedo. Ai, meu Deus do céu. Mas é bom, né? É bom acordar cedo. Aí a gente adianta o dia, faz bastante coisa. Beijo, amo você. Você é muito especial. E então, o que acontece? Aí eu tava falando aqui, a gente tá falando aqui dos fogachos, tá? Dos calorões. Você tá quase chegando lá. Então, aí a gente tem aí o ômega 3, que vai ajudar. Nós temos a vitamina C também, que vai ajudar aí muito. E olha que interessante, a linhaça que eu falei para vocês, a linhaça é rica em ômega 3. Então, uma maneira de eu estar consumindo ômega 3, por exemplo, salmão, peixes, né, frutos do mar aí, sardinha, atum, tem ômega 3. Então, quem não pode comprar suplemento, pode estar usando aí esses alimentos, ou usar os dois, o alimento e o suplemento, vai ajudar. Então, por exemplo, a vitamina C, também ela é interessante porque ela é um antioxidante, ela vai radicais livres do nosso corpo, ela melhora todo o processo inflamatório. Então, quando eu tenho um antioxidante ali, eu melhoro a inflamação também. A vitamina D, meninas, vocês não podem se descuidar. A vitamina D é uma peça fundamental quando a gente fala em calorões. Mas não é só calorões, é para tudo, né? Então, eu quero emagrecer, vitamina D. Minha imunidade tá baixa, vitamina D. Eu tô cansada, vitamina D. A memória tá ruim, vitamina D também. E por aí vai. Um monte de coisa. O meu osso tô com osteoporose, vitamina D. Então, a vitamina D, ela tá em tudo. Então, eu tenho que sempre estar fazendo, por exemplo, medir essa vitamina D para ver como é que tá. Porque não pode faltar. E nos calorões, ela também vai ter uma ação aí benéfica, então tem que estar bem de vitamina D. Vamos pensar, por exemplo, aí, dos alimentos que a gente falou, das frutas vermelhas, que tem essa ação antioxidante, aquela sementinha chama-se edamame, ela é como se fosse uma vagem da soja, ela também tem aí nas casas de produtos naturais,
calorões. Tem mercado hoje para comprar, essa sementinha também tem uma ação aí nos calorões. O tofu da soja, por exemplo, o tofu claro que não tem gosto, né? Nem é todo mundo que gosta. Mas dá para fazer tanta coisa com o tofu. Eu posso, por exemplo, fazer um patê, bater lá com outros ingredientes, com frango, né? Com temperos, com cenoura, com ovos cozidos. Eu posso fazer várias coisas aí, colocar as ervinhas, misturar, por exemplo, com sardinha. A massa sardinha mistura o tofu ou com atum. Então, dá para fazer muita coisa com atum. E o atum nele tem uma ação também. A semente de abóbora, aquela sementinha verde, eu posso estar adicionando na minha alimentação, também tem uma ação. A beterraba, meninas, a beterraba é fantástica, porque ela melhora ali os nossos vasos, ela vai nos dar energia. A beterraba tem inúmeras funções, né? E para os calorões, ela também vai ter uma função legal, que a gente pode estar colocando aí na alimentação. Então, o que a gente tem que pensar? Em colocar alimentos que têm essa ação anti-inflamatória no nosso dia a dia, porque a gente inflama o tempo todo, e colocando esses alimentos. Não é um alimento, eu vou comer semente de abóbora e pronto, vai resolver o meu problema. Não, é o conjunto da obra, é a água, é a troca, né, daqueles alimentos inflamatórios pelos alimentos mais saudáveis, e aí eu vou melhorando. Oi, Ruth! Bom dia! Você também acordou cedo, minha linda? Saudade de você! Nós estamos falando aqui, Ruth, de calorões na menopausa. Esse assunto é para você, hein? Ó, eu já tô quase terminando, mas vai ficar gravada. Depois você escuta tudo que você precisa estar colocando para melhorar aí os calorões, tá bom? Porque você tá aí na menopausa, então bora lá, né? Vamos cuidar aí desses calorões, porque ninguém merece. Mas seja bem-vinda, saudade, hein? Me liga depois. Então, a gente precisa colocar esses alimentos aí no nosso dia a dia da nossa alimentação para a gente poder melhorar. Então, eu coloquei lá os alimentos anti-inflamatório. Eu coloquei lá esses alimentos que tem essa ação aí nos calorões, eu tomei água, e aí as coisas começam, vocês vão percebendo que começa a luz no fundo do túnel. Eu tava de um jeito, aí eu começo a mudar ali esse conjunto da obra, e começo a melhorar. Então ninguém tá condenado a nada, é o que eu sempre falo, ninguém tá condenado a nada. Tudo o que aconteceu no seu corpo é porque você plantou, é que você colocou por hábitos errados, por estresse, por insônia, por alimentos errados, porque os hormônios caíram. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa organizar a casa e trocando os alimentos ruins, colocando os alimentos bons que tem essa ação aí nos calorões e melhorar o nosso estilo de vida, a nossa alimentação como um todo. Então, aí a gente tem também alguns fitoterápicos que tem essa ação. Por exemplo, a simicifuga. A simicifuga é uma plantinha que também ela é uma planta que também vai ter essa ação aí nos calorões. A plause, por exemplo, é um fitoterápico derivado da isoflavona, que também tem essa ação. A maca peruana, quem não ouviu falar já da maca peruana? Ela é bem conhecida hoje, né? A maca peruana, ela também tem uma ação aí benéfica na menopausa e vai ter uma ação benéfica aí nos calorões. Então, ela é bem interessante. Inhame mexicano é um outro fitoterápico. O óleo de prímula. O óleo de prímula, ele é um regulador dos nossos hormônios, então ele também vai estar ajudando. E a gente tem também um aminoácido que é bem interessante aí nos fogachos, que é a arginina, porque a arginina, ela melhora os nossos vasos. Ela tem uma ação igual a beterraba ali, melhorando os nossos vasos ali sanguíneos, melhorando os calorões. Então, a arginina, ela é um aminoácido bem interessante aí também,
que a gente pode suplementar, que a gente pode estar colocando aí na nossa alimentação. Castanha, tem a arginina, mas às vezes a gente precisa daquele suplemento ali mais, uma quantidade muito maior para a gente poder ter o efeito. O chá, por exemplo, de hibisco, eu fazia um chá de hibisco geladinho, né? Eu posso pegar esse chá e bater com uma fruta, com abacaxi, fica gostoso, com frutas vermelhas, ou fruta que você gostar, eu posso bater e daí deixar geladinho numa jarra e ir tomando, né? Então ele também vai ter um efeito interessante aí. Chá de erva doce, camomila. Então o que esses chás fazem? Eles acalmam a gente, tiram aquela compulsão, ansiosidade e melhora o processo inflamatório. Lembra que eu falei que se eu estou inflamada, meu corpo está tudo inflamado lá dentro, tô comendo açúcar, tô comendo farinha branca, tô comendo fritura, tô me entupindo de conservantes, né, de refrigerante, sei lá, presunto, salame, salsicha, todas essas coisas aradas, tudo isso inflama a gente. E aí, se eu estou com essa inflamação aqui dentro, pegando fogo, tudo, o que vai acontecer? Como é que eu vou melhorar os meus calorões? Não melhora, entendeu? Então eu preciso limpar a casa, eu preciso tirar os alimentos ruins, preciso tirar esses alimentos ruins e trocar por alimentos, comida de verdade. O que é comida de verdade? O arroz, o feijão, a carne, a salada, a fruta, comida simples, as ervas, as especiarias que estão por aí. Eu começo a mudar e tirar esses excessos de alimento. Então eu começo a arrumar a casa, começo a arrumar aqui o meu rio, né, meu sangue, que tá tudo sujo. Coitado, ele tá circulando ali, todo grosso, todo cheio de quimicarada. Então quando a gente tira isso e começa a colocar comida de verdade, aumentar a água, começa a comer comida de verdade, eu começo a melhorar o processo inflamatório. E com isso, eu começo já, se eu estou menos inflamado, os meus calorões vão melhorar. Não tem como não melhorar. E aí, usando essas diquinhas aí que eu falei para vocês, desses alimentos específicos aí, vai melhorar também. E aí, a gente vai arrumando a casa. Então, o que eu tenho que pensar? Comer alimentos mais frescos, alimentos mais gelados. Se eu estou naquele calorão que vem, né, que sobe, ou acordo lá à noite molhada. Então, se eu tô com esses calorões, aí eu preciso comer. Se eu comer coisa quente, acordei de manhã e tomei uma xicrona de café quente, chá quente, tudo quente, né? Vai piorar. Então, a minha alimentação do meu dia a dia, ela tem que ser uma alimentação mais fresca, mais pro gelado, não aquecer tanto a comida, porque já tá um incêndio aqui dentro, eu vou jogar mais fogo, né? Então, por exemplo, usar os chás gelados, comidas não muito aquecida, café muito quente, né? Então eu posso pegar, por exemplo, o meu café e eu gosto de café com leite. Eu pego o meu café e jogo um leite vegetal, porque o leite da vaca, ele é inflamatório. Então eu coloco um leite de castanha, leite de nozes, leite de coco, leite de arroz, coloco ali no meu café geladinho para deixar aquele café não quentão, aquele café mais morno, né? E cuidar, como eu falei, com o excesso de café. O excesso de café piora os fogachos. Então, se eu tenho o hábito de tomar café, eu não preciso tirar, mas eu posso colocar aí pela manhã, por exemplo, só, e depois ir colocando outras coisas. Então, a minha alimentação, ela tem que ser uma alimentação mais morninha. E aí também tem outras coisas, por exemplo, terapia cognitiva comportamental, ajuda também nos calorões, que são terapias, que a gente tem que procurar profissionais que fazem esse tipo de terapia. Na clínica a gente até tem uma excelente que também vai ajudar aí nos fogachos. Acupuntura também nos pontinhos, né? Procurar profissionais que fazem, também ajuda aí também. Então, e a parte da reposição hormonal. Mas como eu falei, meninas, não adianta, eu tô na menopausa, então vamos fazer reposição hormonal, tá tudo resolvido. Não tá.
Não tá resolvido. Por que que não tá resolvido? Porque a casa tá suja. Eu não mudei meu hábito alimentar, eu não mudei o meu estilo de vida. Se eu não mudei, o hormônio chega lá numa casa suja, bagunçada. Aí eu não vou ter resultado, eu vou piorar, porque eu posso ter risco de câncer, de doença, porque ele entrou numa casa bagunçada. Então eu preciso, a reposição hormonal, ela é importante, mas eu preciso fazer isso numa casa organizada. Então não adianta eu ir lá como primeira opção e achar que tá tudo certo. Quando eu quero modificar o meu estilo de vida, eu preciso melhorar a minha qualidade como um todo. Então, eu preciso fazer, por exemplo, a reposição hormonal, mas antes de fazer, eu preciso mudar o meu estilo de vida, minha alimentação. Eu preciso, como eu falei para vocês, melhorar a hidratação, água. Se eu tô nos calorões, se eu não tomar água, eu não vou ter resultado. Se eu não mudar a minha alimentação, não vou ter resultado, né? Se eu continuar comendo as besteiras, eu só vou piorar. E aí eu vou entrar num buraco sem fundo. E aí eu não saio daquilo. Então, meninas, vamos mudar. Na menopausa, como eu falei, a gente não tem mais 20 anos. O nosso corpo, ele mudou. Então, a gente precisa começar a ter uma responsabilidade muito maior para o nosso corpo. Eu sempre falo para as minhas pacientes também, nós somos as pessoas mais importantes do planeta. É assim que você tem que se tratar, como a pessoa mais importante. Se você não colocar coisa boa aqui dentro, se você não se cuidar, quem que vai cuidar de você? Não é a outra pessoa, é você, é responsável pela sua saúde. Então, tudo que acontecer com o seu corpo, tô engordando, eu tô doente, tô mal. É você que é responsável por isso, mas ninguém. É você que plantou aquilo em você, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a colocar coisas legais, começa a mudar o seu estilo de vida, a sua maneira de pensar, de ver a vida, você começa a mudar e você começa a ter qualidade de vida. É assim que você tem que se tratar. E se você tá bem, você não concorda comigo que você vai dar o melhor para os outros? Você vai estar simpática, você vai ajudar, porque você vai estar bem, você vai conseguir dar o melhor para outra pessoa. Então é isso que você tem que entender, que você tem que se colocar em primeiro lugar sempre, porque você é a última pessoa a última pessoa do pacote. É assim que você tem que pensar. Porque aí você se cuidando, se amando, você vai dar o melhor. Então, bora lá investir na alimentação, bora lá cuidar com qualidade. Não é passar fome, não é nada disso. É começar a mudar o hábito do dia a dia para vocês terem saúde. Porque a saúde é a maior riqueza que a gente tem, é você estar bem com você. Mas para isso você precisa começar a mudar, melhorar o teu estilo de vida, tá bom? Então, bora lá. Aumentar a água, começar a semana já, né? Começar a semana já determinada. Aumentando a água, eu tô com calorão mais de 2 litros, tem que tomar bastante água ao longo do dia. Trocar os alimentos processados, que eu falei, né? E começar a colocar os alimentos saudáveis aí, para que você comece a arrumar a casa, limpar esse rio aí e as coisas começar a funcionar, a você ficar bem com você, que é a melhor riqueza que a gente tem. Tá bom, meninas? Então, acordei cedo, né? Como eu sempre acordo. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou treinar. Eu vou fazer a minha musculação. Então, e o dia tá lindo hoje. Então, aproveita esse domingo também para você fazer a sua atividade física. Não importa o que você goste. Uma caminhada, qualquer coisa. Mas bora lá já começar o domingo. Não deixe pra segunda eu começo. Não, é o hoje, é o agora, né? Então, comece a mudar já teu estilo de vida. Já fazendo uma atividade física. Agora eu vou fazer minha atividade física, depois eu vou curtir meu domingão aí.
Então cuidar de você, não importa o dia, tem que fazer, então vamos lá, faz o que você gosta. Então agora eu vou treinar, vou fazer meu treino, e aí depois vou estudar, vou curtir meu domingão aí. Aí o que vai acontecer? Vou acordar na segunda-feira já com outro astral, vou acordar bem, porque eu não preciso começar na segunda, a segunda já vem automático no meu estilo de vida. Então coloque, e quando a gente pensa nos calorões aí, a atividade física é fundamental, a gente precisa dela, né? A atividade física é bom para todo mundo, mas quando a gente quando a gente pensa em menopausa, é uma obrigação. Hoje a atividade física ela não é vista mais como só pensar no corpo perfeito, por isso que eu faço, né? Que eu quero ter aquele bumbum lá na lua, não sei o que. Não é só isso. A gente quer também, claro que a gente quer. Mas hoje é uma necessidade, é uma obrigação nossa. Se tem uma obrigação pra gente fazer, é atividade física. Não tem, gente, não tem escapatória. Infelizmente não tem. Se a gente tivesse uma cápsula, né, que você tomasse, resolvesse tudo, mas não tem. A real é que você tem que treinar, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que cuidar de você tem que se amar. Você é responsável por você. Não tem outra pessoa, ninguém vai cuidar de você, a não ser você. Então, se coloque em primeiro lugar aí, se cuida, se ame sempre. Tá bom? Então, bora lá? Vamos treinar junto? Eu vou fazer minha musculação, você vai fazer o que você gostar, o que tiver ao seu alcance aí. Pra gente começar já o domingo diferente, e aí já engrena na segunda, já fazendo as mudanças. Não espera pra segunda pra mudar, não. Tá bom? Então, um beijo pra vocês. Ó, vai ficar gravada quem entrou agora, aí pra vocês pegarem as dicas. E um excelente domingo, maravilhoso, se cuidando, tá? Se colocando em primeiro lugar sempre, tá bom? Então, um excelente domingo aí pra vocês. Beijo, 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 beijo. Beijo, meninas. Beijo. Fiquem com Deus.